Jesus e a ovelhinha. Era uma vez, num lugar chamado Belém, um menino chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem que tinha muitos filhos grandes e fortes. Mas Davi era diferente. Enquanto seus irmãos estavam em casa ou treinando para a guerra, Davi passava seus dias no campo, cuidando das ovelhas da família. Ele tocava a harpa com doçura e falava com o Senhor como se fosse seu melhor amigo. Davi acordava bem cedinho, pegava seu cajado, sua harpa e seguia pelas colinas verdes. Ele não reclamava. Ele amava cuidar das suas ovelhinhas. Andava com elas, protegia cada uma e conhecia todas pelo nome. Se uma se afastava do grupo, ele ia atrás, pegava no colo e trazia de volta com carinho, porque ali ele sentia a presença de Deus bem pertinho. Ele sabia que mesmo que ninguém estivesse vendo, Deus estava. Enquanto caminhava pelo campo, Davi cantava músicas para Deus. Bom dia, Papai do céu. Hoje o dia está lindo. Obrigado por confiar essas ovelhinhas a mim. Me ajuda a protegê-las e a fazer tudo com amor. Ninguém imaginava que Deus olhava para ele com um plano maior. Davi não era forte como os soldados, mas ele era fiel, corajoso, obediente e amava a Deus de todo o coração. Algo muito importante estava acontecendo na cidade. Ele estava indo até a casa de Jessé, o pai de Davi. Mas por quê? Porque Deus havia falado com ele. Um homem muito respeitado estava chegando. Lá, entre os filhos dele, está aquele que será o novo rei de Israel. E Deus já havia escolhido quem seria. Mas ninguém sabia ainda, nem mesmo o escolhido. Ele se chamava Samuel. Era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus e obedecia tudo o que ele mandava. Davi não correu. Ele orou, pegou sua funda, lançou uma pedra certeira e o urso caiu. Davi gostava de ficar sozinho no campo. Quando o sol brilhava forte, Davi agradecia. Quando vinha o vento, ele dizia: Eu não vejo como os homens veem. Os homens olham a aparência. Eu olho o coração. Um menino cantando sozinho, com a harpa na mão, o cajado na outra e o coração completamente entregue ao Senhor. Ele seria rei. Sopra, Senhor. Tua brisa me alcança. Na frente dos seus irmãos, derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Deus o havia escolhido, não porque ele era o maior, nem o mais forte, nem o mais treinado. Às vezes perigos surgiam. Um dia apareceu um urso enorme. Ele rugia e tentava pegar uma das ovelhas. Mas porque ele era o mais obediente, porque ele amava a Deus de verdade. E naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Mas nem todo dia era tranquilo. Outro dia, um leão apareceu rugindo entre os arbustos. Mais uma vez, Davi confiou em Deus. Enfrentou o leão com coragem e o venceu. Ele era só um menino. Ninguém o via como guerreiro. Ele chegou com cheiro de campo, os pés sujos de terra, os mais bonitos e os mais fortes. Deus observava o campo, mas Deus estava cuidando de Davi. O céu inteiro já sabia. Aquele pastorzinho de Belém não era qualquer menino. E lá estava ele, o rosto suado de tanto cuidar das ovelhinhas, olhos atentos e um coração cheio da presença de Deus. Mas seus olhos brilhavam, e o seu coração era puro e cheio de fé. Enquanto os homens buscavam os mais altos, Davi cuidava das ovelhas com zelo. Num certo dia, enquanto Davi cuidava das suas ovelhinhas como sempre fazia, Samuel andava com passos firmes. Samuel, vá até a casa de Jessé, o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Sim, o povo de Israel precisava de um novo rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, todos ficaram admirados. É o profeta, o homem de Deus está aqui. Esse é o escolhido. Levanta-te e unge-o, pois é este que eu escolhi. Jessé ficou feliz e logo chamou seus filhos para se apresentarem diante de Samuel. Primeiro veio o filho mais velho, forte, alto, com aparência de soldado. Samuel olhou para ele e pensou: esse deve ser o escolhido. Mas Deus falou no coração do profeta:
Não é esse, Samuel. Um por um, os filhos de Jessé passaram na frente do profeta. Todos fortes, bonitos, com cara de guerreiros. Mas Deus dizia: não é esse, não é esse, também não é esse. Então Samuel ficou confuso e perguntou: Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé coçou a cabeça e respondeu: Ah, tenho caçula. Mande chamá-lo, não nos sentaremos até que ele chegue. E lá foi alguém correndo buscar Davi. Assim que Davi apareceu, Deus falou ao coração de Samuel: é ele. Então Samuel pegou um recipiente com azeite e Davi ficou ali, sem entender tudo, mas com o coração cheio de algo novo. Enquanto todos queriam ser importantes, Davi só queria ser fiel. Enquanto todos buscavam glória, Davi só buscava a presença de Deus. E Deus viu isso e o ungiu. O tempo passou e os irmãos mais velhos de Davi foram chamados para a guerra. O povo de Israel estava enfrentando um exército inimigo chamado Filisteus. E entre os soldados daquele exército havia um homem enorme, alto como uma torre, forte como uma montanha, e com uma armadura brilhante. O nome dele era Golias. Golias era tão grande que só o escudo dele era do tamanho de uma porta. Ele batia no peito, dava passos pesados, ele zombava do povo de Deus, ria dos soldados e enchia o vale com palavras feias e desafiadoras. Os soldados ficavam quietos. Os irmãos de Davi estavam lá também, ouvindo tudo, e todos os dias gritava para o povo de Israel do outro lado do vale. Até que um dia, seu pai Jessé o chamou e disse: se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. Quem é corajoso o bastante para me enfrentar? Mandem o melhor de vocês, se tiverem coragem. Ninguém respondia. Nenhum guerreiro do exército de Israel se apresentava, nem mesmo o rei Saul. Todos tremiam de medo, porque nunca tinham visto alguém tão assustador. E sabe o que acontecia? Golias repetia isso por dias e dias. Enquanto isso, Davi estava em casa, ainda cuidando das ovelhas. Ele sabia que Deus era maior que qualquer gigante. Filho, leve esses pães e queijos para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e volte para me contar. Quando chegou ao campo de batalha, ouviu um barulho estranho. Era a voz de Golias gritando de novo. Davi obedeceu, como sempre fazia. Ele preparou tudo e saiu pela manhã bem cedinho, deixando as ovelhas com outro cuidador. Davi se aproximou e viu todos os soldados calados, escondidos atrás das pedras. Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Perguntou Davi, porque ninguém está enfrentando ele. E naquele momento, Davi sentiu algo diferente no coração. Ele não estava com medo, ele sentia indignação. Ele sabia que aquilo não era certo. E o menino pastor, aquele que ninguém imaginava, começou a pensar: será que eu posso lutar? Davi ouviu as palavras de Golias e ficou indignado. O coração de Davi se encheu de coragem. Davi perguntou aos soldados de Israel: quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Alguns soldados de Israel zombaram de Davi, mas Davi não se calou. Ele decidiu procurar o rei Saul. Davi entrou na tenda de Saul e disse: eu quero lutar contra o gigante Golias. O rei Saul olhou para Davi com surpresa. Você é só um rapaz. Golias é guerreiro desde jovem. Davi respondeu ao rei Saul: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lutei contra um leão e contra um urso. O mesmo Deus que me livrou deles, me livrará do gigante Golias. O rei Saul ficou em silêncio por um momento. Depois disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul colocou uma armadura em Davi: capacete, escudo, espada. Mas Davi não conseguia nem andar. Davi tirou tudo e disse: não posso lutar com isso, não estou acostumado. Davi pegou sua funda, sua bolsa e 5 pedras lisas, e com fé no coração, desceu até o vale para enfrentar Golias. Davi caminhou pelo vale firme e confiante.
Todos os soldados de Israel observavam em silêncio. O gigante Golias viu Davi e começou a rir. Vocês mandaram um menino com pedras? Isso é uma piada? Davi olhou para Golias e respondeu: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Golias se enfureceu e correu em direção a Davi. Mas Davi não fugiu. Davi também correu. Davi pegou uma pedra da sua bolsa, colocou na funda e girou. Com força e fé, ele lançou a pedra. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. O gigante Golias cambaleou e caiu com força no chão. Todos ficaram em silêncio. Os soldados de Israel não acreditavam no que viam. O povo começou a gritar: Davi venceu Golias. O gigante caiu. Não foi a espada que venceu, foi a fé de Davi no Deus verdadeiro. Davi venceu o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Davi não usou espada, nem escudo, nem armadura. Davi confiou em Deus com todo o coração. Deus deu força a Davi para vencer o inimigo. Os soldados de Israel ficaram surpresos com a vitória de Davi. O povo de Israel gritou de alegria ao ver o gigante Golias cair. Deus escolheu Davi porque o coração de Davi era fiel. Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Davi era apenas um pastor de ovelhas no campo. Deus transformou Davi em um vencedor diante de todos. Quando confiamos em Deus, gigantes também caem na nossa vida. O medo, a tristeza e a dúvida são gigantes que podemos vencer. Deus pode usar qualquer criança que tem fé como Davi. Deus quer usar meninos e meninas para fazer coisas grandes. Davi acreditava que o Senhor era maior que o gigante Golias. Com Deus ao lado, até o menor pode vencer o maior desafio. Hoje, muitas crianças também enfrentam lutas todos os dias. A fé é a arma mais poderosa que podemos ter. Quando o coração está cheio de coragem e confiança em Deus, nenhum gigante consegue ficar de pé. Davi não venceu sozinho. Davi venceu porque o Senhor estava com ele. Deus também está com você. Deus te escolheu para brilhar com coragem e fé.